Ao marcar um gol, o atacante do Flamengo, Pedro, levantou a camisa e mostrou a seguinte frase: Jesus é o suficiente. E é justamente isso o que o verdadeiro cristão deve crer e viver na prática. A suficiência de Jesus Cristo na sua vida. A suficiência de Cristo não é só uma garantia que iremos para o céu no futuro. Ela é uma realidade que devemos praticar todos os dias de nossas vidas. O verdadeiro cristão, ele sente aflições, tentações, perseguições e crises existenciais. No entanto, a graça de Cristo provou ser abundante e perfeitamente adaptada para todas as fraquezas que um ser humano possa passar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, ele às vezes é muito mal interpretado, e até pessoas sinceras, ao primeiro olhar, elas podem achar que Paulo estava dizendo que em Cristo nós podemos fazer qualquer coisa, que em Cristo nós podemos fazer tudo. Mas não é isso que Paulo queria dizer. O contexto, o que está em volta desse versículo, é bem claro. E Paulo estava dizendo que com Cristo ele sabia viver em qualquer situação, fosse na fome ou na fartura, fosse na honra ou na humilhação. Cristo era o suficiente para sustentá-lo em qualquer situação. Jesus Cristo não é só necessário para o futuro, para viver na eternidade. Jesus Cristo é necessário para vivermos hoje. Muitas religiões e distorções do cristianismo, elas ensinam que nós precisamos de santos, de anjos, da mãe de Jesus, de sacerdotes humanos, de líderes humanos, de rituais. As religiões, elas ensinam que nós precisamos de tudo isso para ter acesso a Deus. A Bíblia quebra essa ideia ao mostrar Jesus Cristo como o único e suficiente que liga a Deus aos seres humanos. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: pois existe um só Deus, e somente um que une Deus aos seres humanos, Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz, ela é perfeita e suficiente para todo aquele que crê. A maior necessidade do ser humano não é e nunca foi mais educação, mais segurança, mais emprego, mais aquilo, mais disso. A maior necessidade do ser humano sempre foi e sempre será Deus. E ele só pode ser alcançado se você passar por uma porta chamada Jesus Cristo. Esse é o principal ponto do Evangelho. É Jesus Cristo resolvendo o maior problema da humanidade, a separação de Deus por causa do pecado. Os seres humanos do passado e os de hoje também, eles tentam alcançar Deus de tantas formas, de tantos jeitos. Mas a Bíblia afirma que a obra de Cristo na cruz foi um sacrifício perfeito, único e definitivo. Jesus, o escolhido de Deus, ele pagou a dívida que ninguém poderia pagar. As suas últimas palavras na cruz foram: está consumado. Essa expressão, está consumado, no grego estava escrito teletestai, que significava pago integralmente. Ou seja, Jesus Cristo, com a sua obra na cruz, ele pagou totalmente as nossas dívidas, ele nos uniu de volta com Deus, ele é o nosso acesso a Deus. A suficiência de Cristo na salvação exclui qualquer mérito humano. Não somos salvos por Cristo, mas nossas obras. Mas somos salvos exclusivamente por Cristo, e essas obras vêm como resultado da nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Afirmar que Cristo é suficiente significa declarar que Ele e sua obra na cruz atende perfeitamente, plenamente a todas as necessidades humanas de salvação, santificação e restauração. Não há necessidade de acréscimos, de rituais, de outras pessoas,
pois aquele que crê em Jesus Cristo como suficiente já possui tudo. A suficiência de Cristo é o pilar que sustenta a paz, a alegria e a segurança daquele que crê. Olhar para além de Cristo em busca de satisfação, em busca de libertação ou em busca de aprovação de Deus é tudo em vão, pois Jesus Cristo, Ele é suficiente. Diante desse mundo doente e de corações ansiosos, a promessa bíblica permanece inabalável. Jesus Cristo é tudo em todos. Nele temos a vida, identidade, propósito e eternidade. Ele não é apenas necessário, ele é suficiente.